convulsionários. Questão 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Toda convulsão tem a ação de um espírito. Aí você fala assim, mas se a pessoa tiver um verme na cabeça? Se fosse só por causa do verme, ela ficava convulsionada o tempo todo. Então, em determinados momentos, ela tem a convulsão. Nesse momento que ela tem a convulsão, tem a presença do espírito torturando a pessoa. Que para que o espírito atue, tem que ter um estáter, tem que ter alguma coisa que vai fazer funcionar. E eles trabalham pacientemente isso por anos para poder acontecer. E tem pessoas que não têm nada na cabeça, não vai acontecer, todos os exames vai dar limpinha e ela tem a convulsão. Aí é mediunidade. E outras têm a convulsão, não tem como tratar, porque já veio com um defeito na cabeça, ou, conforme está no livro, se não me engano, Grilhões Partidos, o espírito, de tanto ele agir, sorrateiramente, criou uma lesão na cabeça daquela criança, e assim a pessoa cresceu com aquela lesão e dificultava todo o trabalho dos espíritos do bem, porque já tinha estabelecido a lesão. Então ele só olhava para a pessoa convulsionava. É um campo de pesquisa e de estudo muito importante, muito interessante. Tem que estudar a ciência? Tem. Mas se a ciência não estudar a doutrina espírita, nessa área, não vai chegar a grandes conclusões. Vai ficar sempre faltando, muitas das vezes, mais da metade das informações. Nós vemos ali na questão que ele fala sobre o magnetismo. Nesse caso, a gente vê que é um magnetismo que está sendo usado para o mal. O magnetismo, então, pode ser usado tanto para o bem como para o mal? Assim como a energia nuclear, os combustíveis que nós temos, um carro sendo dirigido na estrada, você pode usá-lo por qual finalidade você quiser. Então, o magnetismo e as vibrações também, as interações vibracionais das pessoas, elas são neutras. À medida que a gente coloca uma intenção má, ela se torna má. Se a gente colocar uma intenção boa, ela se torna boa. Mas, às vezes, o que nós estamos vendo como bom não é tão bom. Ou seja, são detalhes que tem que ser bem observado para que a gente consiga os bons resultados. E, para isso, a gente precisa da orientação dos bons espíritos. Então, mover o magnetismo para o bem ou para o mal dependem das emoções e das ideias que o espírito tem, alinhadas ou em desalinho. Sim, se eles estiverem com boa... O magnetismo é inerente a todos nós. A forma de usar o magnetismo que vai se diferenciar de um para o outro. E a qualidade desse magnetismo, a gente está chamando de magnetismo porque é o termo que o Kardec usa, poderia ser um outro termo, talvez até mais apropriado, é a forma de usar esse magnetismo que vai depender da nossa intenção. Agora, de toda forma, depende da nossa pureza, da pureza de nosso coração. Nós tivemos há tempos, há uns anos atrás, mais de 10 anos, uma criança que toda vez que ela ia tomar passe, uma senhora, por criança ser muito bonita, aquela senhora queria dar o passe na criança. A criança chegava em casa, tinha crise de bronquite. E os pais começaram a sondar quem era aquela senhora. E viram que ela era fumante inveterada, ela não conseguia ficar mais de 2 horas sem fumar. Aí eles proibiram que ela desse passe na criança, deu um banzé enorme que a casa não admitia isso. E não deu, os pais não levavam ela mais naquela cabine de passe para ela tomar passe com aquela pessoa. Então, o magnetismo, ela tinha intenção de prejudicar? Não, mas ela tinha uma energia ruim e a criança, por ser muito sensível, absorvia aquela energia e passava mal. São detalhes importantes que nós temos que observar. A energia do passista, do magnetizador, vai interferir no efeito naquela criança, naquela pessoa. Só colocando um adendo, eu citei antes que a energia da passista era ruim. Na realidade, a palavra mais adequada seria uma energia intoxicada pelos fluidos, pelaquela fumaça que ela condensou no seu corpo físico e também no seu perispírito. A criança, sendo muito sensível, captava aquelas energias. E teve 2 casos de crianças
que fumantes deu passe passaram mal. Então, nós temos que prestar muita atenção nesses detalhes. Aquilo que a gente come, que a gente bebe. Quer dar passe, não fume. Eu consigo ficar um dia sem fumar para dar passe. Tá bom, mas treine a não fumar. E também o que a gente sente, pensa e fala, logicamente, vai influenciar demais. Mas as intoxicações trazem problemas delicados para o atendimento àquele que precisa do passe. Letra A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitam com tais coisas? Se um efeito que deixa a pessoa constrangida, colocando até em risco a vida dela e de outro, não pode ser por espírito nem superior e muito menos bom. São espíritos maus, vingativos, zombeteiros, os espíritos que Kardec chama lá da primeira ordem. Então, estão dentro daquela primeira ordem e nas mais baixas classes. Questão 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não é tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas. Isso é a parte que alguns espíritos, naturalmente, tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. E lógico, se está todo mundo daquela região tendo a convulsão, tem algum fator ali que ajuda a desencadear. Alguma substância química, algum tipo de alimento que eles usem, tem alguma coisa a mais. Não, temos que entender isso na atualidade, porque sabemos que alguma substância pode provocar convulsão. Talvez na água. Então, isso é um fato. Agora, a presença de espíritos também. E se tem o fator genético, se toda uma comunidade, também pode existir o fator genético predisponente. E a questão das disposições morais se comunica muito facilmente. Se um grupo tem alguém com um comportamento X e as pessoas começam a admirar aquele comportamento, naturalmente as pessoas começam a copiar aquele comportamento. E se começam a criticar demais também, automaticamente as pessoas acabam assumindo aquele comportamento. Então são vários fatos que nos colocam em rota direta de interação para compreendermos o que realmente pode acontecer. Tem influência dos espíritos, mas tem uma predisposição orgânica e pode também ter uma contaminação química, seja na água ou seja nos alimentos. Mas a participação dos espíritos encarnados é fundamental nesse caso que ele está colocando aqui. Entre as singulares faculdades que se anotam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, as insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatias, etc. Então aqui já não era uma convulsão conforme a gente entende, tinha alguma coisa a mais. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Então, à medida que um exerce influência sobre o outro, ambos vão estar sendo magnetizadores e magnetizados. É importante que a gente entenda isso ali. Essas interações energéticas entre os encarnados e os desencarnados em massa pode ocorrer. Questão 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas?
Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Lembra que a gente falou das substâncias químicas lá atrás? Aqui ele está lembrando. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Quando alguém está jogando bola, toma uma bolada, toma uma contruada, uma canelada, uma butinada, ele passa a mão ali naquele local e continua jogando. Mas na hora que esfria, que passa o tempo, ele vai sentir a dor. Então, no momento, isso é só um exemplo bem simples de que é uma pessoa no estado convulsivo, ela não vai sentir dor, não vai ter reação nenhuma. Disse-ia que nestes, a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente? Nada vê, nada ouve? É o exemplo que a gente deu das pancadas quando a gente está praticando algum esporte. A gente não sente ali na hora, às vezes sente até uma dorzinha, sente um incômodozinho na hora, mas depois que o corpo esfria, que a gente vai sentir o peso daquela situação. Então, quando a gente concentra demais um objetivo, não vamos sentir. Os lutadores também, na hora que estão lá no clamor da luta, eles não sentem as pancadas. Depois eles têm que ficar até 3 meses sem lutar para se reconstituírem. A exaltação fanática e o entusiasmo são proporcionados em casos de suplícios múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Se a pessoa está sobressaltada, é como se ele ficasse anestesiado naquele momento. A sua sensibilidade vai ser reduzida para que ele gaste mais energia naquele foco que ele está atribuindo naquele momento. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Eles lembram que no caso do clamor da batalha, que as guerras eram muito comuns naquela época, o soldado ferido, a maioria deles, enquanto ele estiver conseguindo se mexer, ele não se apercebe que ele está ferido. Ele vai continuar agindo e vai continuar tomando as ações que se faz necessárias tomar naquele campo de batalha, até o momento que cai a ficha que ele está muito machucado. Em condições normais, um pequeno corte já faria com que ele ficasse bem sensibilizado com aquela situação e, às vezes, como ele disse ali, os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-la cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. Então, se uma pessoa fala com autoridade e eles param aquela convulsão, é porque aqueles espíritos obedeceram àquela autoridade e as pessoas aceitaram o comando. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, demais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, se a parte principal do problema for os espíritos, a autoridade vai ter que ter um magnetismo muito grande para impor uma mudança de comportamento nas pessoas. Por isso que nós temos que estar sempre atento que existe a parte moral, como ele falou no início, existe a parte espiritual que age às vezes por vingança, e existe a parte física quando tem lesão. Se o espírito estivesse se manifestando por vingança e se estivesse se manifestando por devido a um problema físico das pessoas, a autoridade, mesmo interferindo, não ia dar resultado nenhum. Como a parcela de ação dos espíritos era pequena e a questão moral das pessoas era maior,
a autoridade chamou atenção, impôs a ordem e parou aquela situação.